Eleição faz parte desse discurso também de Flávio Bolsonaro, né? Que todo mundo usa essa mesma estratégia, tá, gente? Não é só porque é Flávio Bolsonaro. Todo mundo usa. E também essa coisa de colocar para Davi Alcolumbre que ele foi ali o chamado craque do jogo. Eu ouvi essa expressão agora de manhã de um senador, inclusive. Elisa, deixa eu puxar por esse gancho que você trouxe, que é super importante, sobre o tom de Flávio Bolsonaro. Isso é calculado, e mais do que calculado, isso é orientado. Flávio Bolsonaro não vai subir muito o tom além da cordialidade a respeito do Supremo Tribunal Federal, por mais que ele fale. Sim, o Supremo é impactado, sim, isso acende risco de impeachment para ministros da Suprema Corte. Ele vai caminhando a linha argumentativa dele para esse sentido, mas notem que ele não bate com radicalismo no Supremo Tribunal Federal, porque nesse momento não é o cálculo que eles estão fazendo de algo que possa ser benéfico para a campanha dele, que precisa alcançar um eleitor mais de centro. É um eleitor que está um pouco cansado do discurso mais radicalista que tanto marcou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que dá para a gente falar ainda a respeito desse papel decisivo do Congresso Nacional, do presidente Davi Alcolumbre nessa votação de ontem? Qual era o cálculo que os bolsonaristas faziam? Temos 30 votos, era esse o cálculo. Eles afirmam que Davi Alcolumbre conseguiu os outros 12. Mas o bolsonarismo também teve baixas. É por isso que a gente fala que eles atribuem de 12 a 15 votos a Alcolumbre. Por quê? Porque o senador Marcos Pontes não foi, senador Wilder Moraes também não foi. Então, isso pesou um pouco nessas projeções que eles faziam. Por que eles falam que Davi Alcolumbre foi o craque do jogo? Porque os votos da oposição, eles já tinham uma certa confiança. Eu acho que essa palavra é importante, porque como a votação é secreta, eles precisavam ter essa confiabilidade junto aos seus próprios pares da oposição. É aí que a gente entra na reunião que eles tiveram na terça-feira, dia anterior, em que, segundo o relato de um senador que estava presente nessa reunião, Flávio olhou para cada um dos senadores presentes, olho no olho, foi a expressão utilizada por ele, para dizer: posso contar com o seu voto? E aí, qual foi a senha de Davi Alcolumbre para este grupo e para este senador em específico? Ele falou o seguinte: olha, vocês precisam garantir o de vocês, sem roer a corda, que aí do outro lado eu entro com os outros votos. É aí que Davi Alcolumbre começou a operar mais efusivamente no telefone para ligar para os parlamentares e pedir voto contra Messias. A gente ouvia esses relatos, a gente procurava por interlocutores de Davi Alcolumbre e eles continuavam dizendo: não é verdade. Davi Alcolumbre está numa linha de neutralidade. Mas o placar é bem revelador de que neutralidade não houve ontem do ponto de vista do presidente do Senado Federal, Elisa. E por que os bolsonaristas fazem essa análise de que o tom adotado por Flávio, nessa entrevista que a gente está vendo, que a gente trouxe esse pedacinho para quem está acompanhando o live, é o tom a ser aplicado. Teve um bolsonarista que falou assim: nosso maior erro lá atrás foi abrir guerra com quem não se vence. Quem vence o judiciário? Esse interlocutor me pergunta aqui. Ninguém. Bater é perda de tempo e imagem de radicalismo. É por isso que Flávio faz um aceno para a base bolsonarista, mas bate de leve no Supremo. Ele dá uma poupada no Supremo Tribunal Federal quando ele puxa essa reação de sim, tem pacto, impeachment de ministro virou tema de eleição. Não fico feliz com isso. Ele nos disse nessa entrevista, mas é uma consequência que os próprios ministros precisam entender, fazer uma autocontenção. Isso é suco de estratégia, mais de um pré-candidato à presidência da República, de um senador que está neste momento falando para o seu grupo político no Senado Federal, logo depois da derrota de seu provável adversário nas urnas, inclusive no segundo turno, que é o governo Lula. Elisa.